Muito bem, meus irmãos, que alegria revê-los, que alegria adorar a Deus mais uma vez e contar com a presença de todos vocês. É tão bom ver a igreja assim, repleta de pessoas bonitas, louvando e adorando e bendizendo o nome do Senhor. O meu desejo é que Deus continue falando ao nosso coração, abençoando também os nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, nas redes sociais. Que Deus abençoe também os nossos irmãos. Nós temos muitos idosos que ainda não podem vir à igreja, mas acompanham os nossos estudos. Graças sejam dadas a Deus. Que bom que você veio, e o meu desejo, a minha oração é que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, que você seja feliz, que a sua família seja próspera, bem-sucedida em tudo que realizar, e nós sabemos que isso só será possível através do Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus pode mudar todas as coisas em nossa vida. Mais uma vez, é muito bom adorar a Deus e compartilhar com você a palavra do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor João Carli, pastor desta igreja, e é muito bom receber todos os nossos amigos e convidados. Mas agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. No livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Estou muito feliz hoje que estou acompanhado da esposa, do Daniel, da Júlia. Eles estavam loucos. Papai, eu quero ir para a igreja, papai, vamos para a igreja. Que bênção, muito bom ver os filhos adorando a Deus. Eu imagino a satisfação dos nossos irmãos que têm os filhos adultos aqui na frente adorando o Senhor. Que privilégio, que honra. E a minha oração é que Deus me conceda também esse privilégio de ver os meus filhos na igreja servindo, adorando, amando o Senhor de todo o coração. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7, mas antes de ler o texto, eu tenho uma pergunta para você. Você já dormiu na igreja? Alguém já se entregou aí. Você já dormiu na igreja? Durante um culto? Pastor pregando e você cochilando? Eu não sei, talvez você não tenha dormido na igreja, mas certamente você conhece alguém que já dormiu na igreja. Aliás, algumas pessoas têm uma facilidade tão grande para dormir em qualquer lugar, não é? Eu não sei se você conhece alguém assim. Consultório de dentista. Gente, eu já dormi em consultório de dentista. Consultório de médico, também. Ônibus. Acordou no ponto final do ônibus, o ponto ficou para trás. Olha, podem acreditar, eu acredito que eu bati o recorde. Eu dormi em pé no ônibus, segurando e dormindo. Acordava muito cedo para estudar aqui em Vitória, e depois chegava em casa, almoçava e corria para o trabalho. Aí vocês podem imaginar, né? O cansaço, gente, que sono. Mas a pergunta permanece: e você já dormiu na igreja? Quando eu olho para a palavra de Deus, a gente pode elaborar uma série de mensagens de pessoas que dormiram e acordaram em situações complicadas. Adão, por exemplo, dormiu e quando acordou estava sem uma costela e casado. E diz a história que por diversas vezes Adão acordava assustado com Eva olhando para ele. O que você está fazendo, querida? Eu estou contando as suas costelas para ver se não está faltando mais nenhuma. Terrível essa piada, né? Sansão dormiu no colo de Dalila e acordou careca e preso pelos filisteus. O profeta Jonas dormiu num barco e acordou uma tempestade, jogado no mar e engolido por um peixe grande. Nós poderíamos elaborar uma série de mensagens de pessoas que dormiram e acordaram em situações complicadas, mas hoje eu quero relembrar com você a história de um jovem chamado Eutico, que dormiu, caiu do terceiro andar da igreja
e algo extraordinário aconteceu na vida dele. Exatamente em Atos, capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 12, assim nos diz a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Versículo 10, descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Louvado seja Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra, essa porção que é inspirada aos nossos corações, para a honra e para a glória dele. A ressurreição de Eutico. Se você quiser compreender, entender o contexto dos versículos que nós acabamos de ler, você precisa imaginar que Paulo estava na sua terceira viagem missionária, e o desejo do apóstolo Paulo era chegar à cidade de Jerusalém. Ele estava com muita pressa, mas parou na Acácia, na Macedônia, visitou algumas igrejas, porque ele tinha um propósito, o propósito de levantar ofertas e mantimento para levar aos irmãos que estavam na igreja de Jerusalém, passando por dificuldades financeiras, passando fome. Paulo então passou por aquelas igrejas, fortalecendo as igrejas, e chegou até a cidade de Troade. Ele chegou numa segunda-feira, muito provavelmente, e esperou toda a semana, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e esperou domingo para participar do culto com os irmãos na igreja de Troade. E foi algo extraordinário, os irmãos sabiam que era a última vez que veriam o rosto do apóstolo Paulo, porque você conhece a palavra de Deus, de agora em diante, depois desse acontecimento, Paulo vai para Jerusalém, depois vai ser conduzido a Roma, onde vai ser preso e depois executado. Eles não veriam mais o apóstolo Paulo. Imagine, o apóstolo Paulo pregando na igreja pela última vez, e ele vai ministrar a ceia do Senhor. Quem é que vai ficar de fora? A igreja estava reunida. E quando eu olho para esse texto, o que eu percebo é que nós temos aqui um culto, uma reunião, uma tragédia e um milagre. E eu chamo a sua atenção hoje para olhar para esses detalhes do texto e o que aconteceu naquele domingo extraordinário para a glória de Deus. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é para você observar que no versículo 7 nós temos exatamente o que acontecia no culto da igreja primitiva. Como era um culto naquela época do apóstolo Paulo? Como os nossos irmãos lidavam na igreja? O que é que eles faziam? Eles oravam, eles cantavam, eles pregavam, participavam da ceia, mas no versículo 7, 3 coisas me chamam a atenção. Em primeiro lugar, eles se reuniram em que dia da semana? No primeiro dia. O culto aconteceu no domingo, gente. Não aconteceu no sábado, mas aconteceu no domingo. E é muito importante que você entenda isso. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai perceber que as igrejas do Senhor, a igreja primitiva, ela não se reunia no sábado, mas ela se reunia no domingo. E por que é que as igrejas se reuniam no domingo para adorar a Deus? Porque o Senhor Jesus, Ele ressuscitou no domingo. Isso significa que hoje, cada igreja evangélica que se reúne no domingo para adorar o Deus Todo-Poderoso, na verdade está testemunhando que um domingo, o domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso.
E os nossos irmãos, então, do passado, se reuniram no domingo, não porque o imperador Constantino, o imperador romano, no século IV, determinou que a igreja se reunisse no domingo, mas os nossos irmãos se reuniram no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. E eu quero que você imagine a cena. Provavelmente, começou o culto lá por volta das 7 horas da noite, a igreja estava cheia de irmãos, e você vai observar ainda no versículo 7, que eles estavam ali também para ministrar a ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor, algo que eu e você vamos fazer daqui a pouco. E por que era importante participar da ceia do Senhor? Porque o apóstolo Paulo ia proclamar, ensiná-los acerca do Evangelho. E o que é o Evangelho? A história do que Cristo fez por nós. Ele se esvaziou do seu poder, da sua glória, se fez homem, pregou, ensinou, curou, ressuscitou várias pessoas, fez grandes milagres, extraordinários milagres, algo maravilhoso, morreu numa cruz, foi crucificado, sofreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E se ele ressuscitou, todos aqueles que creem em Cristo também ressuscitarão. Portanto, quando eu e você participamos da ceia, nós lembramos o que Jesus fez por nós, olhamos para o passado, mas também olhamos para o futuro, porque nem a morte tem a última palavra sobre a nossa vida, porque escrito está, em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que coisa maravilhosa! Imagine participar da ceia, tendo como pregador o apóstolo Paulo. Que bênção! O maior missionário que já existiu. E aqui está a terceira característica daquele culto. Aliás, o versículo 7 talvez seja o versículo mais antigo, que nos mostre como a igreja primitiva realizava o seu culto. E agora então, além do ajuntamento no dia do domingo, além da santa ceia, da ceia do Senhor, havia também pregação da palavra de Deus. E você vai observar que Paulo começou, está aí escrito no versículo 7, começou a exortar os irmãos, ele exortava os irmãos, e essa exortação durou até que hora, gente? Já imaginou isso? Se o culto começou às 7 horas, quantas horas ele gastou pregando até meia-noite? 4, 5 horas. Já imaginou se fizéssemos isso aqui em nossa igreja? Acredito que durante a semana alguém ia sugerir o conselho: por favor, nós precisamos de um outro pastor, esse aí está pregando muito, não no bom sentido, mas está demorando demais. Eu me lembro um dia, quando eu saí daqui da igreja, isso tem muitos anos, acredito que em 2011, colocando Daniel no carro, bebezinho, colocando na cadeirinha, e aí a minha mãe estava com a gente, Carlinhos, a minha mãe estava acompanhando a gente, e Daniel falou assim: pai, você pregou muito hoje, pai. Minha mãe toda piedosa, olhou, ouviu aquilo, falou assim: nossa, esse menino é crente mesmo, meu filho, você prestou atenção no culto, meu filho? Prestou. Mas eu conheço a peça, né? É crente sim, mas eu conheço a peça. Daniel, meu filho, papai pregou muito, porque papai demorou demais. Isso é pregar muito para ele. O que me impressiona é quando a Bíblia diz que Paulo exortava os irmãos, exortou até a meia-noite, e exortar aqui a ideia de dialogar. Era o que os filósofos socráticos faziam, eles lançavam a pergunta, recebiam a resposta, davam a réplica, e aí continuavam a conversa. Paulo exortou, conversou com os irmãos até a meia-noite. Agora, por favor, Márcio queridão, esse versículo 7 não significa que todo pastor deve pregar 4 horas durante o culto. Amém, irmãos? Não precisa. Aliás, se existe uma coisa que todo pregador precisa saber, que você pode pregar 12, 10 horas, 5 horas, quem convence não é o pregador, é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Agora, se você quer pregar durante 4 horas, alguém já disse que você precisa então
ressuscitar pessoas como fez o apóstolo Paulo, porque ninguém vai aguentar. Paulo pregou durante 4, 5 horas, e a igreja estava lá, feliz, por rever o apóstolo Paulo, e saber que aquele era o último encontro, o último culto com o apóstolo Paulo, quando de repente uma tragédia aconteceu. Você conhece a história, acabamos de ler. Diz o versículo 8 e versículo 9, que um jovem chamado Eutico não aguentou tanta pregação e caiu do 3º andar. E foi levantado, diz o versículo 9, levantado como morto. A grande pergunta quando eu olho para esse texto é: como foi que ele dormiu durante a pregação do apóstolo Paulo? Por que ele dormiu? A resposta, gente, está no versículo 8. E se você tem uma caneta, você pode grifar, você pode contornar aí o versículo 8. Porque Lucas declara que o local, o cenáculo, o grande salão no 3º andar, estava cheio de pessoas e também estava cheio de quê? De lâmpadas. Naquela época não tinha energia elétrica, era lamparina, que queimava consumindo um combustível, e exalava uma fumaça. Para iluminar o local era necessário muitas lâmpadas, ou muitas lamparinas. Ok, você tinha iluminação, mas também tinha um local abafado e quente. Qual era o melhor lugar para se estar então? Perto da onde? Da janela. Eutico então correu para a janela, eu vou ficar aqui, o ar entra por aqui, está mais fresco, e eu estou aqui conectado com o apóstolo Paulo. Mas ele não aguentou. A Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono. É importante que você entenda, a ideia aqui não é que ele chegou dormindo, não. A ideia é aquilo que você faz, quando você está tão cansado, você não aguenta mais, você começa a pescar. O sono vai vencendo você, e ele caiu no sono, e depois caiu do 3º andar. E ele caiu como se estivesse, a Bíblia diz que ele caiu, e quando o pegaram morto, levantaram morto. E por que é que eu estou enfatizando isso? Porque alguns estudiosos, alguns pregadores vão dizer o seguinte, que ele não morreu, ele ficou inconsciente. Como é que alguém cai do 3º andar e fica inconsciente? Detalhe, quem foi que escreveu o livro de Atos? Lucas. Qual era a profissão de Lucas, gente? Médico. Portanto, quando Lucas disse que ele morreu, é um atestado de óbito. É como se o Lucas estivesse dizendo: ei, eu sou médico, eu sei o que eu estou falando, o menino está morto, ele morreu mesmo. E a grande pergunta que nós precisamos responder nessa noite, e eu conto com a sua colaboração, para que você ensine essa verdade aos outros, é: por que Eutico dormiu no culto? Alguns pregadores disseram o seguinte, e eu fiquei assustado, gente, quando preparava essa mensagem. Alguns disseram o seguinte, que Eutico morreu porque estava na janela, e crente que fica na janela vai morrer. Eu ouvi gente boa pregando, dizendo o seguinte: ele morreu porque ele era um jovem distraído que estava na janela. Gente, quem está na janela não dorme, fica ligado na rua. Outros pregadores disseram: ele morreu porque o diabo empurrou lá de cima. Texto. Outros disseram mais: ele caiu do 3º andar, a culpa é do apóstolo Paulo, que pregou um sermão chato demais. Senhor Jesus, eu vou contar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu estou pregando, ministrando o estudo, e eu vejo alguém bocejando na igreja, na hora do sermão, na metade do sermão, eu concluo duas coisas. Eu chego à seguinte conclusão, duas conclusões. Primeiro, chegou a hora de parar a mensagem, porque está ruim mesmo, está dando sono nas pessoas. Segundo, talvez esse irmão teve uma noite difícil, ou um dia difícil. Eu lembro no meu primeiro ministério, que toda quarta-feira, dia de estudo da igreja, tinha um irmão, o estudo começava às 7h30, mas tinha um irmão que dava, na hora que dava 8 horas, gente, ele dormia com força na igreja, mas dormia de roncar. E aí eu pregando, e eu ficava numa situação difícil,
E era presbítero da igreja. Como é que eu vou acordar o presbítero que está dormindo? Não posso, é difícil. E roncando assim, sabe? E aí, na primeira vez eu fiquei sem graça. Eu falei, gente, o que eu faço? Mas depois eu fui descobrir que é um senhor idoso, que toma muito remédio, passando por uma situação complicada. E ele tomava o remédio antes de sair de casa, depois do jantar, exatamente quando dava 8 horas, era o horário que o remédio fazia. Então, louvado seja Deus, que não era o meu estudo, mas era o remédio. A gente precisa entender isso, ter essa sensibilidade, de saber que as pessoas também, elas ficam cansadas. Então, por que Eutico dormiu? A resposta é simples, porque ele estava cansado. Eu me lembro que em certa ocasião, eu fui representar a nossa liderança de pastores em uma conferência, em uma reunião chamada Reunião do Sino, onde é uma reunião com todas as igrejas presbiterianas do estado do Espírito Santo. E aí o presidente dessa reunião era um pastor amigo meu. Naquele dia faltou o secretário de atas da reunião. E aí o pastor, que é o meu amigo, disse assim, pastor João Carlinhos, o senhor pode compor a mesa? Eu falei, isso não vai dar certo. Mas tá bom, vou lá compor a mesa. Aí, logo em seguida, teve eleição da nova diretoria. Quem vocês acham que ganhou como secretário de atas? Eu fui eleito, mas só tinha um detalhe, eu nunca tinha feito ata na minha vida, a não ser na mocidade. E aí, o secretário anterior não deu show nada, nem um modelo para eu seguir. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Vários pastores aqui, a reunião começou hoje quarta-feira e vai até sábado, o dia inteiro, como é que eu vou fazer? Fui para casa, eu tinha alguns livros lá em casa, comecei a estudar, fui até de madrugada estudando, fiz um modelo, coloquei em dia, cheguei lá no outro dia, eu estava morto, gente, cheio de sono. Quinta-feira arrasada, a mesma coisa, estudando até de madrugada, adiantando tudo. Na sexta-feira eu já não estava aguentando mais. Aí eu apelei para o meu sogro, que é farmacêutico, eu falei assim, ô seu Célio, tem algum remédio que você conhece para deixar a gente acordado? Para tirar o sono? Ele falou, tem. Eu falei, tem mesmo, só você pode me arrumar esse remédio? Tem sim. Qual é o remédio? Dormir. Pronto, é só dormir. Não era essa a resposta que eu queria, mas ele estava certo. Eu segui a dica, passei a mão no travesseiro, na hora do almoço, enquanto estava todo mundo almoçando, durante 2 horas do almoço, eu fui para o carro, reclinei o banco e dormi. Depois eu estava pronto para a reunião, graças a Deus. Por que eu estou contando essa história para você? Porque você certamente também já dormiu quando você estava cansado. Porque Eutico dormiu no culto, porque ele estava cansado, gente. Nós não sabemos nada, quase nada sobre Eutico. O que nós sabemos está aqui, nesse texto que acabamos de ler. Nós não sabemos quem eram os pais dele, não sabemos quando foi que ele abraçou a fé em Cristo Jesus, não sabemos quando ele foi convertido, quando ele conheceu o apóstolo Paulo, não sabemos. O que nós sabemos está aqui, e é interessante que o nome Eutico significa sortudo. O menino sortudo que caiu do 3º andar da igreja, vai ter sorte assim lá no céu, né? Sortudo. Detalhe, quantos anos você acha que Eutico tinha? Se você observar, Lucas vai dizer que ele era um jovem, e Lucas vai chamá-lo também no versículo 11 de rapaz. Mas quando eu analiso essas duas palavras na língua que foi escrita, na língua grega, sabe o que significa? É muito provavelmente que ele tinha idade entre 7 e 14 anos. Em outras palavras, ele era um menino. E uma outra informação que talvez você não saiba, era muito comum naquela época, nome de escravo chamado Eutico. Ao que tudo indica, esse menino ele era trabalhou o dia inteiro como escravo, mas à noite estava na igreja, adorando a Deus com os irmãos, querendo ver o apóstolo Paulo, aprender mais a palavra de Deus, adorando o Senhor, querendo participar da ceia com os irmãos. Ele estava lá.
É verdade que ele estava ansioso para ver os irmãos, é verdade que ele estava ansioso para participar da ceia, é verdade que ele estava ansioso para rever o apóstolo Paulo, para ouvir a mensagem do apóstolo Paulo, mas o cansaço tomou conta dele, o sono o venceu. As pessoas podem até criticar Eutico, mas o que me impressiona é que Paulo não criticou, e Lucas não criticou. Então, para mim, se Eutico dormiu, não era pecado, mas é porque ele estava extremamente cansado. Ele dormiu, caiu do terceiro andar, aquela celebração parou, o momento de alegria foi interrompido pela tragédia, e agora vem o terceiro ponto da história, o milagre. Versículo 10 na palavra de Deus nos diz que Paulo desceu, e ele viu o menino lá no chão. O que ele fez? Ele abraçou Eutico. E é engraçado que Paulo fez igualzinho o profeta Elias e Eliseu, eles fizeram no Antigo Testamento. Paulo se lançou sobre o menino como se dissesse: Senhor, tira um pouco da minha vida e dá para ele. Você vai se lembrar do profeta Eliseu, com o filho da viúva de Sarepta. Quando o filho dela morreu, ela entregou a Eliseu, Eliseu colocou o menino sobre a sua cama, se lançou 3 vezes sobre o menino, e naquele momento ninguém na Bíblia havia sido ressuscitado por Deus, mas Elias se lançou sobre ele, e Elias pediu a Deus, e Deus ressuscitou o menino. E Paulo vai fazer a mesma coisa, ele pede, ele se lança sobre o menino, o abraça. E ele então, versículo 10, diz para as pessoas que estão ali: ei, não fiquem perturbados, está tudo certo, o menino, ele está vivo, ressuscitou, gente. O que você faria se isso acontecesse na nossa igreja hoje? Durante a semana eu compartilhei essa história com as crianças lá em casa, no nosso culto. Eu falei: Júlia, já imaginou, minha filha, se isso acontecesse em Taboazeiro, o papai pregando, e a pessoa caiu mortinho da Silva lá no chão, minha filha, e o papai então se lança sobre ele, o papai ora por ele, e a pessoa ressuscita, papai, eu ia cair duro no chão. Gente, foi algo extraordinário que aconteceu. A igreja experimentou o mover de Deus, o poder de Deus, algo extraordinário. E eu pergunto a vocês: o que é que nós faríamos se isso acontecesse hoje nos nossos dias? Certamente nós fecharíamos a igreja, adoraríamos o Senhor durante a noite toda. No outro dia teria a equipe de televisão aqui: olha só o pastor que fez o milagre. Você consegue imaginar? Mas não foi isso que eles fizeram. Para mim, mais extraordinário que o milagre foi a ação dos irmãos de Trode. Versículo 11 diz que depois que o menino ressuscitou, o que eles fizeram? Gente, tudo bem, acabou, vamos para o culto. Voltaram para o culto. E aí, só depois que Paulo ministrou a ceia do Senhor, e o versículo 11 diz que eles partiram o pão, comeram, participaram de um lanche, porque ninguém também é de ferro. E Paulo continuou conversando com eles, e pregando, dialogando, até que hora, gente? Até o amanhecer. Eles passaram a noite inteira adorando a Deus. E eu pergunto a vocês: onde é que Eutico estava sentado agora nesse momento? Eu tenho certeza que ele nunca mais ficou perto da janela, nem pensar. Não, chega, já aprendi a lição. E o versículo 12 termina dizendo que quando o culto terminou, cada um foi para sua casa, Eutico foi entregue aos pais, e eu posso imaginar a alegria daquela família. E a Bíblia termina dizendo no versículo 12, que todos foram grandemente confortados. Que coisa extraordinária. Quando eu olho para esse texto, como pregador, eu aprendi que se alguém foi capaz de dormir
durante a pregação do apóstolo Paulo, se alguém dormir tabuazeiro, pode dormir, não tem problema. Mas quando eu olho para esse texto, a minha pergunta foi, eu estudava esse texto, Senhor, por que esse texto está aqui? Por que registrar essa história? Por que falar da ressurreição de Eutico? Por quê? Eu sei que existem várias aplicações, mas eu quero compartilhar com você 3 lições que eu aprendi ao estudar esse texto. Em primeiro lugar, para mostrar o quanto Eutico amava a igreja e o Senhor da igreja. Como escravo, ele trabalhou certamente o dia inteiro, mas quando chegou a hora de adorar a Deus, ele estava lá com os outros irmãos adorando o Senhor. Estava com alegria para participar da ceia, disposto a orar, a cantar, a participar da pregação, ele estava lá. Agora sejamos sinceros, por muito menos nós ficamos em casa, por muito menos nós viramos as costas para a igreja, por muito menos nós não queremos vir à igreja, por muito menos nós não queremos nos importar com a igreja, por muito menos nós levantamos desculpas para não participar com o povo de Deus. Quando eu olho para a vida de Eutico, para mim a lição não é, não durma na igreja, mas a lição para mim é, ame o Senhor de tal maneira que você seja capaz, ainda que de trabalhar o dia inteiro, estar à noite na igreja, amando, adorando e servindo o Senhor. Eu confesso a vocês que a minha maior alegria, uma das alegrias que eu tenho como pastor, de domingo ou quarta-feira, ver o irmão chegando de uniforme do trabalho para adorar a Deus. Gente, isso é lindo. A pessoa prefere estar na igreja, não vou para casa. É bem verdade que alguns dizem assim, pastor, se eu for em casa eu não volto, então eu paro na igreja. Mas outros sabem que se for em casa vai chegar atrasado, então prefere ficar na igreja. Isso é maravilhoso. Mostra o quanto eles amam a igreja e o Senhor da igreja. Mas quando eu olho para esse texto também, eu percebo não apenas o amor de Eutico pela igreja, mas o amor do apóstolo Paulo pela igreja. Se você percebeu no versículo 7, começa dizendo assim, que Paulo, ele estava pronto para viajar, mas parou lá, 1 semana com os irmãos. E talvez você não saiba, mas o versículo 13, que começa uma outra história, olha que coisa, gente, olha que coisa, sabe o que Paulo fez? Falou para os irmãos que estavam com ele, a sua equipe missionária, vão na frente, peguem um barco, e eu vou encontrar com vocês lá na cidade portuária de Assos, mas vocês vão na frente, porque eu vou a pé, eu vou caminhando. Paulo vai caminhar mais de 30 quilômetros sozinho, enquanto os outros vão de barco. Por que ele fez isso? Talvez para passar um tempo sozinho com Deus, em comunhão com Deus. Mas o que me chama a atenção, é que mesmo sabendo que iria viajar no outro dia, ainda que sabendo que iria caminhar mais de 30 quilômetros no outro dia, ele passou a noite inteira com os irmãos, falando da palavra de Deus. Que coisa, que amor é esse? Quem é que faz isso? Somente um pastor, somente um líder, um oficial, que ama a igreja de todo o coração, e o Senhor da igreja. Mas quando eu olho para esse texto, eu também percebo e aprendo, não apenas o amor de Eutico pela igreja, não apenas o amor do apóstolo Paulo pela igreja, mas o amor do Senhor Jesus também pela sua igreja. Eu vou mostrar para você. Paulo voltou e pregou e ministrou a ceia, e eu tenho certeza que ele falou durante a ceia, Jesus Cristo um dia morreu e ressuscitou por vocês. Agora imagina os irmãos ouvindo essas palavras do apóstolo Paulo, é verdade, nós vimos o poder que ressuscitou a Jesus, ressuscitando também o jovem Eutico. Eles experimentaram o mover de Deus na igreja, eles experimentaram o poder de Deus, eles viram, mas o amor de Deus por eles está no seguinte fato, quando a Bíblia diz que cada um voltou para sua casa grandemente confortado. Eles sabiam que não veriam mais o apóstolo Paulo, o missionário, o pregador, o líder Paulo não voltaria mais para a igreja. Paulo estaria longe dos olhos deles, mas eles foram confortados grandemente naquele dia, na certeza de que eles não estariam mais longe dos olhos de Deus. É assim que Deus ama a sua igreja.
pastores vêm e vão, mas a igreja permanece diante dos olhos do Todo-Poderoso. Mas eu não posso terminar a mensagem sem antes dizer: você já dormiu na igreja? Se você vai dormir na igreja, isso não vai me incomodar, de forma alguma. Mas o que me incomoda é que muitos cristãos estão dormindo na vida espiritual, estão levando uma vida apática, uma vida insossa, sem sal, uma vida sem graça. Muitos irmãos estão, na verdade, vivendo, e eu não sei como, a sua vida espiritual, porque não se alimentam com a palavra de Deus, não falam com Deus a palavra, não se envolvem com o Senhor da igreja. Então, para você e para mim, hoje, essa palavra significa que eu e você devemos fazer uma avaliação criteriosa de nossa vida espiritual, colocar em ordem e levar a sério as palavras do apóstolo Paulo quando escreveu aos Efésios: desperta, ó tu que dormes. Comece hoje a remir o seu tempo, a calcular o seu tempo, porque o mundo é mau. Então, se você está assim na sua vida espiritual hoje, se você está dormindo na sua vida espiritual, hoje é tempo de despertar para a honra e para a glória dEle. E a minha oração é que Deus ressuscite você desse sono espiritual para a glória dEle. Vamos orar?